Este documentário tem por finalidade mostrar o trabalho dos escravos na época do Brasil Colônia. Brasil Colônia, período da história entre a chegada dos primeiros portugueses no Brasil, em 1500, e o da independência, em 1822, quando o Brasil estava sob domínio socioeconômico e político de Portugal. Os negros que vieram para o Brasil pertencem a vários grupos, que desembarcaram principalmente nos portos de Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Os compradores examinavam o pobre escravo como quem compra um animal. Perguntava pela idade, verificava se seus dentes estavam em bom estado ou se havia defeitos pelo corpo. A escravidão tornou-se necessária no Brasil porque os índios não deram bons resultados, pois estavam acostumados a uma vida livre, além de serem defendidos pelos jesuítas, e também porque os trabalhadores nas plantações, nos engenhos e nas minas exigiam muita gente. Os escravos viviam em senzalas. Senzala, alojamento geralmente de madeira e barro, sem divisórias, que destinava à moradia dos escravos. Muito quente e úmida, facilitava a proliferação de doenças. Existiram durante toda a fase da escravidão, entre o século XVI e XIX. As senzalas eram galpões rústicos e desconfortáveis, de porte médio ou grande, em que os escravos passavam a noite, dormindo no chão duro, de terra batida ou sobre palha. Muitas vezes acorrentados para evitar as fugas. Na frente da senzala costumava ter um pelourinho. Pelourinho, tronco, coluna de madeira ou de pedra, localizado em locais movimentados, onde os escravos e infratores da lei eram punidos. O tronco era usado para amarrar os escravos, para a aplicação de castigos físicos, o que tornava a vida deles sofrida e desumana. Na época da escravidão, preferia-se demonstrar as riquezas através do número de escravos ou pelas vestes, do que pela a casa grande, que pouco se diferenciava da senzala. Casa grande, local construído com paredes de taipa, pedra, cal, teto de palha, sapê ou telhas, piso de terra batida ou assoalho, e poucas portas e janelas, mas muitas varandas e alpendres. O mobiliário utilizado era pouco, redes e colchões para dormir, tamboretes para sentar e alguns utensílios de cozinha. O trabalho escravo era realizado sem descanso, sol a sol, dia após dia. As principais atividades realizadas pelos escravos eram nas plantações, principalmente de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, originária da Ásia Meridional, foi trazida para o Brasil em 1502 pelos portugueses. Nos engenhos, a presença de mão de obra escrava era predominante. Engenho, local onde se fabrica o açúcar. Outro setor que requisitava muitos escravos eram as minas de ouro, que utilizava a modalidade lavra de extração. Lavra, empresas que dispondo de ferramentas especializadas executavam a extração do ouro em grandes jazidas, utilizando mão de obra escrava. Hoje em dia, em algumas fazendas do interior do Brasil, as senzalas foram preservadas e são visitadas como ponto turístico. Esse tour mostra um aspecto importante da história do nosso país, a falta de humanidade com que os africanos foram tratados durante séculos no Brasil.